Olá pessoal! Na aula anterior falamos um pouco acerca dos tipos textuais, como também dos gêneros textuais. Apenas para reforçar, os tipos textuais fazem parte da tipologia, que seria o quê? Um estudo sobre os tipos de textos. Teríamos aí o texto argumentativo e dissertativo, teríamos o texto descritivo, teríamos aí também um texto informativo e tantos outros. Lembrando que bula de medicamento, receitas de comida, texto jornalístico são exemplos os quais entrariam nos gêneros textuais. Na aula de hoje iremos tratar acerca da argumentação, pois a argumentação ela se encaixa nos tipos textuais existentes na nossa língua brasileira. Você saberia me dizer o que seria argumentação? Obviamente, veio em sua memória neste momento diálogos, conversas, onde você tentou persuadir o seu amigo acerca de uma vertente política, tentou persuadir a sua mãe para ela te permitir deixar você brincar até tarde na rua. Quem nunca tentou usar da tática de persuadir alguém? Pois bem, o ato de você persuadir uma pessoa já é uma argumentação. Mas é válido lembrarmos que existem vários tipos de argumentação, as quais listei aqui no quadro, como por exemplo, argumento de autoridade, quantitativo, consenso, existência, quase lógica e atributo. São inúmeros exemplos, tipos de argumentação existente dentro da filosofia e dentro da língua portuguesa. Pois bem, antes de eu explicar para vocês acerca dos tipos de argumentação, é válido lembrarmos que a argumentação ela tem a finalidade última de comunicação, de convencimento. Por isso que nós, por exemplo, veremos em texto jornalístico fortes argumentações para tentar convencer o leitor de que a ideia a qual está sendo debatida está correta, está coerente, está certa. Temos aí, por exemplo, fortes indícios de argumentação dentro de uma redação, a redação do Enem, que é uma redação dissertativa e uma redação argumentativa, onde que o escritor está tentando a todo custo convencer o leitor acerca daquela ideia. É válido lembrarmos que esse conceito de argumentação foi defendido lá atrás, anos atrás, pelos filósofos gregos. Podemos citar como exemplo o próprio Aristóteles, com seu método de argumentação, que seria o método socrático. Tem uma videoaula que eu divulguei no YouTube no mês passado, onde eu dissertei acerca do método socrático. O que seria o método socrático? Seria a busca pela verdade. Então, há vários tipos de argumentação, há vários tipos de debates. Há debates os quais os interlocutores, possuem a finalidade apenas de convencer de que estão certos. Já no método socrático de diálogo, qual é a intenção? A intenção é descobrir a verdade. E sabemos muito bem que isto, hoje em dia, está em falta. Basta observarmos na mídia, basta observarmos nos debates públicos entre políticos, entre partidos. Basta observarmos em rodas de conversas culturais, as quais acontecem em universidades, faculdades e tantas outras que eu poderia citar.
Então, a finalidade do método socrático é em busca da verdade. Temos aí, por exemplo, os métodos sofistas, que usam da enganação, da mentira, para convencer o ouvinte, para convencer o telespectador de que aquela ideia, aquela pseudo-ideia, está de fato correta, sendo que é uma ideia totalmente descabida de verdade. Pois bem, pessoal, tendo entrado nessa introdução da argumentação, eu irei debater com vocês acerca dos tipos de argumentação, certo? A começar pelo argumento de autoridade. O argumento de autoridade, pessoal, ele vai depender de quê? Vai depender de citações, vai depender mais de quê? Além de citações, ele vai depender também de falas, pode ser falas também, tá? Dados e etc. Geralmente, esse argumento de autoridade, ele é recheado de pensamentos, conceitos, declarações de pessoas que são reconhecidamente autoridades naquele assunto. Podemos pegar como exemplo em plena pandemia, com a vacina da Coronavac, onde tivemos debates acalorados de diversas pessoas, as quais entendiam do assunto e outras não. Mas o argumento de autoridade em meio a esse debate da vacinação contra a Covid teve um foco principal nos médicos, nos especialistas, quais são esses especialistas? São os infectologistas. A mídia expôs com bastante veemência a argumentação de autoridade de infectologistas, de órgãos internacionais como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e entre outros. Então, isso seria um argumento de autoridade, tá? Ah, professor, qual outro exemplo de argumento de autoridade você pode nos passar para compreender melhor esse conteúdo? Pois bem, tem uma fala de Albert Einstein que diz o seguinte: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Pois bem, isso é um argumento de autoridade, porque Albert Einstein era um cientista, tá certo? Um ilustre cientista daquele período e continua sendo também até hoje, por mais que já esteja morto. E ele deu ênfase a essa frase. E nós podemos detectar essa frase seguinte, que para ele uma coisa vem antes da outra, ou seja, sem a imaginação não há conhecimento, ou seja, nunca o inverso. Então isso seria um exemplo notório de argumento de autoridade. Riscamos, né, o argumento de autoridade. O próximo, poderíamos debater aí, seria o argumento de quantidade. Pois bem, vocês saberiam me explicar o que seria o argumento de quantidade? Certamente você pensou aí em algo quantitativo, em algo aumentativo, não é isso? Mas, pessoal, o argumento de quantidade é aquele, tá certo, que valoriza mais o que é apreciado pelo maior número de pessoas ou o que existe em maior número, o que tem maior duração, o que tem maior número de adeptos. O fundamento desse tipo de argumento é que mais é igual a melhor. A publicidade, por exemplo, pessoal, vocês vão pegar aí da Coca-Cola em específico, o que ela tem em comum
quando nós assistimos a publicidade da Coca-Cola? Sempre tem alguém tomando Coca-Cola. Não é somente alguém, mas assim como muitas pessoas tomando Coca-Cola. Então, essa quantidade de pessoas faz com que no nosso subconsciente fique armazenado de que a Coca-Cola é algo benéfico, é algo bom, porque muitas pessoas utilizam. Mas o argumento de quantidade nem sempre, necessariamente, será algo válido, porque nem sempre o que a maioria pensa, tá certo? É o pensamento correto ou o pensamento verdadeiro. Como, por exemplo, lá no mundo antigo, lá atrás, se você for observar na história, no período do obscurantismo, muitas pessoas religiosas pensavam que os pagões, ou seja, as pessoas que não cultuavam a Deus, o Deus de Israel, o Deus cristão, eram bruxos. E hoje vamos pegar e nós percebemos ao longo da história que isso foi uma grande injustiça, porque naquele período a Igreja Católica queria disseminar o seu império religioso por vários cantos da terra, sendo que vários reis e rainhas, princesas, clérigos, pessoas da alta sociedade, eram pessoas que tinham dentro de si uma influência da Igreja Católica. Então, temos aí um exemplo de argumento de quantidade, porém nem sempre o argumento de quantidade será válido. Ele poderá ser também inválido, incorreto, tá certo? Pois hoje sabemos que aquelas pessoas que eram pagãs, não necessariamente eram bruxos, mas eram simplesmente pessoas que discordavam. Vários cientistas, por exemplo, foram perseguidos por essas pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o caso da cientista que desenvolveu, sua pesquisa, se debruçou sobre aí o desenvolvimento da arma biológica, da arma química, que é a radioterapia, que veio se desenvolver em quimioterapia futuramente. A Marie Curie, tá certo? Ela sofreu diversas perseguições da igreja, de pessoas veementemente lunáticas pelos princípios católicos daquela época, que posteriormente percebemos que era tudo fanatismo religioso. Então nem sempre a quantidade será sinal de veracidade ou de algo concreto, beleza? Bom, temos aí o consenso. O argumento de consenso, pessoal, é uma variante de argumento de quantidade. Fundamenta-se em afirmações que numa determinada época são aceitas como verdadeiras e, portanto, dispensam comprovações e menos que o objeto do texto seja comprovar alguma delas. Parte da ideia de que o consenso, mesmo que equivocado, corresponde ao indiscutível, ao verdadeiro e, portanto, é melhor do que aquilo que não se desfruta dele. Bom, eu expliquei anteriormente o argumento de quantidade. Conforme eu li para vocês o conceito de argumento de consenso, nós percebemos que há uma interligação entre argumento de quantidade e argumento de consenso. Ambos se baseiam no mesmo conceito. O que muda é poucas coisas, pois o consenso ele entra dentro do argumento de quantidade. O consenso seria o quê? Seria a opinião majoritária, seria o senso comum. O senso comum, nem sempre estará correto. Nem sempre estará correto. Pegamos como exemplo as famosas superstições antigas. Eu me recordo que quando eu era criança, muitos diziam que
Natan, você não pode deixar os seus chinelos virados. Olha os chinelos aqui. Você não pode deixar os seus chinelos virados de cabeça para baixo. Pois se você deixar o seu chinelo virado de cabeça para baixo, a sua mãe morrerá, né? Aquela famosa superstição também da vassoura. Você pega uma vassoura e põe atrás da porta para a visita ir embora. Por mais que isso funcionava, não quer dizer que seja algo verdadeiro, algo científico. Pode ser mera coincidência. Como, por exemplo, me recordo que uma vez eu passei debaixo de uma escada, né, no centro da cidade onde eu resido, que algumas pessoas ficaram assim apavoradas. Mas Natan, como você passou debaixo da escada? Isso é trazer maldição, é trazer mal sorte. E as pessoas ficaram assim assustadas, ficaram perplexas. Como pode você passar debaixo de uma escada, algo que vai te trazer maldição, mal sorte? Então, ou seja, o senso comum, ele se baseia nas superstições, nas insinuações, né? Então, o senso comum tem dificuldade de se basear na verdade e no concreto. Por isso nós temos aí a argumentação, que é o consenso ou senso comum, certo? O próximo é o argumento de existência. Olha ele aqui, ó. Argumento de existência. Esse argumento, ele se fundamenta no fato de que é mais fácil aceitar aquilo que comprovadamente existe do que aquilo que é apenas possível, que é apenas provável. Temos um provérbio popular que diz o seguinte, abre aspas, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, fecha aspas. Então, pessoal, esse argumento de existência, ele faz uma interligação com o argumento com o argumento científico, tá? Científico. E o argumento concreto, tangível. Então, esse argumento de existência, ele tem a necessidade de se apoiar, de se firmar, de se apoiar em dados científicos, em estatísticas, em documentos, fotos, vídeos, tá certo? E esse argumento de existência é o mesmo que se utiliza dentro do direito. Como pode você ser condenado, por exemplo, de um crime de trânsito, o crime de embriaguez, sem você ter feito o teste do bafômetro, ou sem que as pessoas tenham visto você embriagado, com sinais de embriaguez, ainda assim é algo que entra em conflito. Porque se nós formos pegar, por exemplo, quando uma pessoa está ali tendo um derrame, né, os sinais de derrame se equiparam com sinais de embriaguez ou qualquer outro mal-estar físico. Então teria que ter uma prova fática, uma prova irrefutável, que se baseia na lógica e que se baseia no concreto, no tangível, e que logo presume estará dentro do argumento científico, que é um argumento de autoridade. Beleza? Então esse aqui é o argumento de existência. Um outro argumento que eu gostaria de abordar para vocês é o argumento quase lógico. Quase lógico. Esse argumento quase lógico é aquele que opera com base nas relações lógicas, como causa, efeito, analogia, implicação, identidade e por aí vai. Esses raciocínios são chamados quase lógicos, porque, diversamente dos raciocínios lógicos, eles não pretendem estabelecer relações necessárias entre os elementos, mas sim instituir relações prováveis, possíveis, plausíveis. Beleza?
Então, esse argumento quase lógico, ele seria um argumento, digamos aí, quase que verdadeiro. Ele é parcialmente verdadeiro, né? Porque para ser verdadeiro tem que ter uma lógica. Então, ou seja, por exemplo, deixa eu pegar aqui, quando se diz que A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então, estabelece uma relação de identidade lógica, uma relação de continuidade lógica, beleza? Da mesma forma que eu vou fazer a seguinte comparação. Se todos os homens morrem, logo presumo que Platão também morreu. Se todos os homens possuem um coração, logo presumo que o presidente da República também tem um coração. Então, é um argumento quase lógico. Ele segue uma linha de raciocínio, de cadeias lógicas. Há uma sincronia entre eles. Beleza, pessoal? Por último, temos aí o argumento de tributo. O que seria esse argumento de tributo, por exemplo? Passa o caminhão agora. Tá trem, só para atrapalhar mesmo. Bom, pessoal, esse argumento de atributo, ele é aquele que considera melhor o que tem propriedades típicas daquilo que é mais valorizado socialmente. Por exemplo, o mais raro, o mais melhor, o mais comum, né? O que é refinado e por aí vai. Temos como exemplo de argumento de atributo, por exemplo, as publicidades. O que os publicitários fazem? Eles pegam, por exemplo, uma boa roupa, uma boa camisa. Vamos pegar, por exemplo, o tênis da Nike. Geralmente, quem está utilizando o tênis da Nike numa publicidade, uma propaganda, é um artista famoso, é um jogador de futebol, beleza? O que nós vemos nisso? Uma associação de celebridade, de pessoas famosas, uma comparação, uma interligação com tênis de marca. Ou seja, qual que é a mensagem da publicidade? Fulano, Beltrano, Ciclano, se você não utiliza um tênis como esse, uma roupa como esta, se você não tem uma Skol em sua mão, uma bebida alcoólica, você não é igual a nós, você não será igual aos famosos. Porque se os famosos estão utilizando tênis de marca, camisas de marcas, bebida alcoólica na praia com mulherada bonita, então você vai ser excluído desse grupinho tosco, né? Bom, pessoal, veremos esse argumento de atributo presente em publicidades, como citei anteriormente, presentes, por exemplo, em fatos típicos do dia a dia. Por exemplo, se a maioria usa drogas, se a maioria bebe, se a maioria quer o uso da cannabis, eu também posso pedir o uso da cannabis, eu também posso usar drogas, eu também posso fazer atos errantes cometidos pela maioria da população para justificar unicamente um próprio erro, beleza?